Marina acordava toda segunda-feira com uma determinação inabalável. Saltava da cama antes mesmo do despertador tocar, vestia seu tênis de corrida e saía para caminhar enquanto o sol ainda estava nascendo. No café da manhã, dispensava o pão com manteiga e preparava uma tigela caprichada de frutas com granola. Almoçava salada, jantava legumes grelhados e bebia água como se a vida dependesse disso. Era sempre assim nas segundas-feiras. Marina iniciava a semana convencida de que, desta vez, seria diferente. Desta vez, ela conseguiria manter a dieta até o final. Desta vez, os quilos extras finalmente iriam embora de vez. Mas havia um problema. Marina não conhecia apenas as segundas-feiras. Ela também conhecia muito bem as sextas. A terça-feira ainda era tolerável. Marina mantinha a disciplina, embora já sentisse um cansaço diferente. O corpo parecia protestar contra as mudanças bruscas, e aquela salada do almoço já não parecia tão apetitosa quanto no dia anterior. Mas ela persistia, afinal, eram apenas 2 dias. Estou indo bem, pensava. Na quarta-feira, as coisas começavam a complicar. Uma colega de trabalho levava brigadeiros para o escritório e Marina precisava reunir toda a sua força de vontade para recusar. O cheiro do café com pão de queijo pela manhã a tentava cada vez mais. À noite, ao passar em frente à pizzaria do bairro, ela desacelerava o passo, mas ainda tinha força. A quinta-feira era o dia mais crítico. Marina acordava irritada, cansada de comer sempre as mesmas coisas. O estômago roncava mais alto, a cabeça doía um pouco, e aquela sensação de privação começava a pesar. Só mais um dia, ela se convencia. Amanhã é sexta, e no sábado posso me dar um pequeno prêmio pelo esforço. Mas então chegava a sexta-feira. A sexta-feira de Marina sempre começava com boas intenções. Ela acordava decidida a completar a semana com chave de ouro, mantendo a dieta firme e forte. Mas havia algo no ar das sextas-feiras que conspirava contra seus planos. Era o fim da semana de trabalho, o início do merecido descanso, e seu cérebro parecia entender isso como um sinal verde para relaxar em todas as áreas da vida, incluindo a alimentação. Por volta das 10 da manhã, um colega sugeria um happy hour depois do trabalho. Só uma cervejinha, dizia ele. Marina hesitava, mas eventualmente concordava. Afinal, ela tinha se esforçado tanto durante a semana. Não merecia um pequeno prêmio? O happy hour de só uma cervejinha rapidamente se transformava em 3 cervejas acompanhadas de porções de batata frita, pastel e bolinhos de queijo. Marina comia com uma mistura de prazer e culpa, prometendo a si mesma que segunda-feira voltaria com tudo. E realmente voltava. Até a próxima sexta-feira. Esse ciclo se repetia há meses, quase um ano. Marina pisava na balança todo domingo à noite e se desesperava ao ver que não tinha emagrecido nada. Pior, às vezes estava até um pouco mais pesada. Como isso era possível? Ela se esforçava tanto durante a semana. O que Marina não percebia era que seus 5 dias de esforço eram constantemente sabotados por 2 dias de exageros. A matemática era cruel. Tudo que ela deixava de comer de segunda a sexta era compensado e muitas vezes ultrapassado no final de semana. Era como encher um balde furado. Por mais água que colocasse, ele nunca ficava cheio. A frustração era constante. Marina olhava no espelho e não via progresso. Experimentava roupas no armário e percebia que continuavam apertadas. Evitava fotos, recusava convites para a praia, sentia-se mal consigo mesma. E o pior, começava a acreditar que o problema estava nela, que ela simplesmente não tinha força de vontade suficiente, que nunca conseguiria emagrecer. Tudo mudou em uma sexta-feira diferente. Marina estava no consultório da nutricionista, a mesma que já havia visitado 3 vezes para pegar novas dietas, sempre prometendo que desta vez seria diferente. A profissional olhou para ela com um misto de compreensão e firmeza. Marina, você já parou para pensar por que começa toda segunda-feira e desiste toda sexta-feira? Perguntou a nutricionista. Porque eu não tenho força de vontade, respondeu Marina cabisbaixa. Não é isso, não é você. O problema é o seu método. A nutricionista explicou que Marina estava tratando a alimentação saudável como um castigo temporário, algo extremo
e insustentável que ela precisava aguentar até alcançar um. Era como segurar a respiração. Você consegue por alguns segundos ou minutos, mas eventualmente precisa respirar. O corpo humano não funciona bem com extremos. Você precisa parar de fazer dieta e começar a mudar seu estilo de vida, disse a nutricionista. E isso significa que sexta-feira também faz parte da sua vida. Você não pode viver como se o final de semana não existisse. Aquelas palavras ecoaram na mente de Marina. Ela sempre havia dividido a vida em dois mundos. O mundo da dieta, segunda a sexta, e o mundo real, final de semana. Como se fosse possível viver em apenas um deles. A nutricionista propôs algo revolucionário. Em vez de uma dieta restritiva de segunda a sexta, Marina faria mudanças pequenas, mas consistentes, todos os dias da semana, incluindo os finais de semana. Nada de radicalismo, nada de privação extrema. Você pode comer pizza na sexta, disse a nutricionista. Mas que tal 2 fatias em vez de meia pizza? Você pode tomar cerveja, mas que tal 2 latas em vez de 5? Você pode comer sobremesa, mas que tal uma porção normal em vez de repetir 3 vezes? Marina começou a aplicar essa nova filosofia. Nas segundas-feiras, ainda comia de forma saudável, mas sem aquele rigor militar. Permitia-se um pedaço de pão no café da manhã, se sentisse vontade. Comia salada no almoço, mas acrescentava uma fonte de carboidrato que gostava. O jantar tinha proteína, legumes e também um pouco de arroz. Quando chegava a tão temida sexta-feira, Marina foi ao happy hour com os colegas, mas dessa vez pediu uma porção pequena de batata frita para dividir com todos. Tomou 2 cervejas em vez de 3 ou 4 e voltou para casa sem aquela sensação de culpa avassaladora. Ela tinha se divertido, tinha aproveitado o momento, mas sem perder completamente o controle. No sábado, foi almoçar fora com a família. Comeu o que tinha vontade, mas prestou atenção aos sinais de saciedade do corpo. Quando começou a se sentir satisfeita, parou de comer, mesmo que ainda restasse comida no prato. Foi uma sensação estranha no início, mas libertadora. 3 semanas depois, Marina pisou na balança e teve uma surpresa. Tinha perdido 2 quilos. Não era um número revolucionário, mas era real. E o mais importante, ela não estava se sentindo privada, frustrada ou ansiosa pela próxima sexta-feira. Um mês se passou. Depois 2, depois 3. Marina continuava perdendo peso de forma gradual, mas consistente. Suas roupas começaram a ficar mais folgadas. Ela se sentia mais disposta, menos irritada, mais confiante. E o melhor de tudo, não havia mais aquele ciclo de começo e desistência. Toda semana era uma extensão da anterior, com altos e baixos naturais, mas sem sabotagens extremas. Marina aprendeu que a sexta-feira não era sua inimiga. O final de semana não precisava ser um campo de batalha onde ela lutava contra si mesma. A vida não precisava ser dividida em dias de liberdade. A história de Marina é a história de milhares de pessoas que vivem presas no ciclo de segunda-feira, começo, e sexta-feira, desistência. Pessoas que acreditam que precisam ser perfeitas durante a semana para merecer viver no final de semana. O problema não está na falta de força de vontade, mas na abordagem insustentável que escolheram. Emagrecer não é sobre ser perfeito. É sobre ser consistente. Não é sobre seguir uma dieta impossível durante 5 dias e abandonar tudo nos outros 2. É sobre fazer escolhas melhores na maioria das vezes, em todos os dias da semana. Marina finalmente entendeu que não existe segunda-feira mágica, onde tudo começa, e sexta-feira fatal, onde tudo termina. Existe apenas a vida, com suas 7 dias por semana. E cada dia é uma oportunidade de fazer escolhas que nos aproximam dos nossos objetivos. Hoje, quando olha para trás, Marina ri de si mesma. Como pôde acreditar que poderia viver eternamente em modo dieta, sem nunca aproveitar a vida? Como não percebeu antes que o segredo não estava em ser radical de segunda a sexta, mas em ser equilibrada a domingo? A mulher que emagrecia toda segunda e desistia na sexta, finalmente descobriu que não precisava fazer nenhuma das 2 coisas. Ela só precisava viver, fazer boas escolhas na maior parte do tempo e permitir-se ser humana todos os dias da semana. E foi exatamente isso que a libertou.